A vida com V maiúsculo, a vida do espírito. Mas nós todos somos espíritos, né? Nós todos temos de ter a consciência da continuidade do eu. Essa é a primeira mensagem. E eu pergunto a vocês, quem aqui já escolheu, assim como eu, onde quer estar na vida espiritual, quando fizer a passagem? Maria de Fátima. Eu quero estar num espaço de tranquilidade, de aprendizado, e que eu possa também trabalhar e ajudar as pessoas. Olha que lindo, gente. Espaço de tranquilidade, amorosidade e trabalho. Então você não pensou que ia se aposentar e passear no shopping, né? Mercedes, já pensou sobre esse tema? Já? Dê aqui uma contribuição para Dona Mercedes. Onde é que ela quer estar na vida espiritual? Revele. No primeiro momento, quero estar no campo de flores. Em seguida, eu quero ir percebendo outras entidades e me associando e colaborando, e, sabe? No segundo momento, eu quero isso. Olha. Encontrar pessoas para poder ajudar. Muito bem, é isso aí. Então, vocês já viram que o pessoal está colocando em prática, já na 9ª aula, todo o curso básico do Espiritismo. Que alunos aplicados, que maravilha! Bem que a Tânia me disse que essa turma era diferente. Bom, gente, nós temos, dentro desse tema, entender que, às vezes, mesmo com a força do pensamento, as coisas não acontecem. É o primeiro ponto que a gente vê que existem os imprevistos. Mas eu vou pedir ajuda ao meu colaborador para poder adiantar o próximo slide, que o nosso passador, aí, agora ele já... Bom, a vida espiritual é a vida do espírito, tá certo? Ela é muito semelhante à nossa vida aqui na dimensão material. Vê se está ligado aqui. Viu? Então, como aqui falou, eu não sei se alguém já leu sobre a nossa Casa Harmonia. Já leram? Não é essa aqui, não, porque aqui é a Fundação La Harmonia, onde tem o Centro Espírita Harmonia, nós temos uma série de atividades, mas existe no mundo espiritual a Casa Harmonia. Alguém já leu sobre esse tema? Já viu a descrição da mesma? Sabe que lá tem uma ule, uma vista linda para um lago. Hein? Um lugar de acolhimento. Olha, Ana já começou a falar aí sobre a Casa Harmonia. É isso aí, Ana, lugar de acolhimento, mas lugar também de trabalho, como Mercedes sinalizou aqui. Então, nem só de contemplação a gente vive na parte da erraticidade. Tem de botar a mão na massa, não é isso? Então, pronto. O que é que nós vamos ver na aula de hoje? Primeiro, esse é o objetivo geral. Perceber que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com o seu nível de evolução. Nos objetivos específicos, nós vamos entender as variações do fluido cósmico universal. Vocês vão perceber que vocês estão aqui mergulhados nesse fluido cósmico universal, podendo plasmar o seu destino, a sua realidade. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, em relação também com os modelos que vão ser formados por esses mesmos espíritos. Então, nós vamos poder construir na vida espiritual a nossa realidade. Onde você quer estar? É onde o seu pensamento, o seu padrão vibratório, as suas afinidades vão lhe levar. Ou seja, em outras palavras, de uma forma mais atual, onde o seu campo formatar, porque o campo pessoal, ele é formado de uma série de vibrações dentro das diversas dimensões da vida. E quando houver
esse padrão vibratório, você vai conseguir se conectar com a sua tribo, com a sua turma, como fala o pessoal, com a sua galera. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Tá certo? Perceber que os espíritos também se organizam em cidades e que continuam seus estudos no mundo espiritual. A gente vai ler e ouvir muito o termo colônia, que é uma coisa da década de 40, 50, mas que a gente traz uma atualização para cidades espirituais. Tá certo? Então, o que é que tem aqui em comum nesses objetivos? A ideia da evolução. Então, o nível em que você está de evolução vai lhe levar para um dos locais em que você está conectado, que você tem afinidade dentro da dimensão espiritual. Tá certo? Quem lembra de André Luiz no nosso lar? Ele tinha aqui na Terra, na dimensão material, um trabalho fantástico enquanto médico, né, trabalhando, era uma pessoa de destaque, mas, devido ao seu padrão de crenças, de padrão vibratório, ele, quando desencarna, ele acaba indo para uma região que ele mesmo plasmou e se conectou, né, uma região densa, uma região pesada, uma região, né, em que ele acaba sofrendo muito e passa pelo menos 8 anos naquela região, sem conseguir enxergar as pessoas para que pudessem ajudá-lo, né? Sem conseguir enxergar, inclusive, a sua própria mãe. Só a partir do momento em que ele faz essa mudança no seu padrão vibratório é que ele consegue enxergar. Eu não sei se aqui alguém já teve esse tipo de experiência dentro das atividades mediúnicas, né? Então, quando você está ali, tanto como médium ou então como esclarecedor, a gente percebe uma série de espíritos que ainda estão, digamos, cristalizados em ambientes difíceis, em ambientes de sofrimento. Para quem quiser se aprofundar na literatura, e às vezes até uma literatura que choca um pouco, Memórias de um Suicida, né, de Ivone Pereira, traz ali um retrato do Vale dos Suicidas, que é uma leitura de difícil realização para nós, né? Por quê? Porque muitas dessas mentes estão na dialética do bem e do mal, do certo e do errado. E nós queremos fazer essa desconstrução aqui no Centro Espírita Harmonia, porque é um centro espírita que tem essa ideia de você poder trabalhar um espiritismo com a linguagem atualizada e com também uma base psicológica, porque acreditamos em mens sana, corporis sanos. Então, mente sadia, corpo sadia, quer seja o corpo na dimensão material, mas também o perispírito na dimensão espiritual. Bom, na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 24. O que é que vocês entendem por isso? Só peço que quem quiser participar, essa aula é uma aula participativa, é só pedir o microfone, porque nossa aula está aqui com o pessoal da TV Harmonia, no YouTube, e fica gravada, né? Quando você fala assim, boa noite, eu sou Jaqueline, eu sou da turma de Boa noite. sexta-feira. Quando você fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu faço desdobramento quando eu durmo. Porém, eu já fui em várias moradas. Bacana isso. Então, é uma viagem assim. Eu já tive em vários locais, tive no local da escuridão, da lama, junto com pessoas pedindo socorro. Tive em locais onde espíritos não conseguiram sair desse plano na Terra. Tive em locais de tratamentos. Então, eu já tive várias experiências. Eu tenho muitas experiências nesse sentido. E é surreal. É surreal. Há muitas moradas mesmo. Já tive com a sobrinha minha que faleceu na pandemia, e a morada dela está numa cidade, uma praça, casas bonitas, diferentes, jardim diferente. Então, já fui em vários lugares e minha percepção é essa. Excelente, Jaqueline.
Muito bom. Você falou um ponto muito legal, desdobramento. A gente, inclusive, aqui na casa tem um curso de desdobramento, tá certo? E isso aí é um dos fundamentos para a gente poder estudar, inclusive, a questão da reencarnação, a questão da vida espiritual. Então, as pessoas que têm desdobramento conseguem dar excelentes testemunhos, né? Tem uma outra situação também que a gente consegue perceber isso nas experiências de quase morte também, que as pessoas conseguem relatar de uma forma muito detalhista o momento em que estiveram ali naquela, digamos, na ponte, né, entre a vida material e a vida espiritual. E depois dão testemunhos bem interessantes. Então, essa aí, como Jaqueline trouxe, é bem legal. Adenauer também teve uma experiência interessante, ele citou, num grupo de vivência em Assis, na Itália, em que ele disse que, durante a vivência, no final, ele conseguiu ter um desdobramento e visitar a cidade espiritual acima de Assis, uma cidade bem católica, né, com igrejas, com sacerdotes, e ele percebia as missas. Então, a gente tem realmente já aí algumas provas da dimensão e a vida espiritual. Então, para essa passagem, a gente tem aqui, o universo é a casa do Pai, e há diferentes mundos habitados no universo, e de diversas características. Jaqueline trouxe aqui algumas, eu que relatei outras, tá certo? A gente vai perceber, quem for ler mesmo, tem um autor muito interessante de desdobramento, que é o Valdo Vieira, ele tem uma literatura extensa, inclusive ensinando, né, a prática do desdobramento, e relatos fantásticos. Então, há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos do nosso planeta, também ocorrem lá na dimensão espiritual, nessa chamada vida espiritual com V maiúsculo. Ok? As características, segundo aqui Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as características dos mundos habitados variam bastante, dependendo da evolução espiritual dos indivíduos que vivem neles. Tá certo? Então, a Ivone Pereira do Amaral, que já teve vários suicídios, né, nas suas encarnações, ela relata isso. Então, tem uma tríade bem interessante dela, né, que é Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numiés e o Drama da Bretanha, em que ela mostra ali a vida de uma família espiritual durante alguns séculos no interior da França, mostrando não só como é a vida, né, na dimensão espiritual, com eles desencarnando e voltando, e a questão de como o suicídio não é uma saída, né, porque você desencarna com grave situação, porque você tem um dano perispiritual importante, e tem a questão de você continuar. Quando você retoma a consciência, você está na dimensão espiritual com os mesmos problemas em uma outra dimensão, e a coisa continua. Então, não é uma saída. Saída é a gente buscar o quê? O autoconhecimento. Tá certo? Não só aqui, mas também lá, na vida espiritual. Porque, como aqui, lá também nós temos Universidade Livre do Espírito, nós temos estudos e formas de continuar evoluindo com novos personagens que nós vamos caracterizar. Primeiro, você tem uma ideia de como é, não só aqui na Terra, né, mas também no mundo espiritual, aqui falando mais exatamente da nossa galáxia, o primeiro exoplaneta descoberto foi o 51 Pegasi, né? Nós temos atualmente pelo menos 5.900 exoplanetas. 5.900. Agora com James Webb, em 2019 eram 5.397, agora já passaram para 5.900 exoplanetas. A maioria desses planetas, o tamanho é maior do que Júpiter. Mais ou menos 18 possuem as dimensões próximas à da Terra. Então, será que existe vida apenas na Terra? Olha as reflexões aí. Cientistas estimam que só na Via Láctea existam de 5 a 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Isso aqui está... Uma das fontes foi o Alberto Alves, né, que é um astrofísico da Universidade lá do Vale da Paraíba. Então, vejam bem, gente, nós temos 5.900 exoplanetas e a gente acha que é
a qualquer luxo do universo. Ninguém pode pisar em nosso calo, nós estamos com a razão e brigamos por coisas tão simples, né? Me lembra muito uma historinha de 2 monges que saíram do mosteiro e, quando estavam na rua, na estrada, se depararam com uma jovem titubeando para atravessar uma estrada que estava com muita lama, uma terra movediça, e a jovem com medo de atravessar. Um dos monges tomou a iniciativa, foi até ela, colocou-a nas costas e, pasmem, atravessou essa jovem até a outra margem. Nesse meio caminho, além da lama, areia, existia uma parte que era um riacho com correnteza, existia uma situação de perigo, mas ele, movido pela compaixão, solidariedade e acolhimento, o fez. Quando chegou no outro lado, o seu amigo que estava com ele interpelou e disse: "Você sabe que você fez uma coisa extremamente errada?" Ele olhou para esse amigo e continuou a andar. 2 horas depois, o amigo olhou para ele e falou: "Você não me respondeu. Você viu que você carregou aquela moça, que isso não é certo? Nós não podemos fazer isso. Se o mestre souber, ele vai nos punir." E o monge continuou andando. 6 horas depois, ele interpelou de novo e disse: "Não é possível, você não tem um arrependimento, você não vai pedir desculpas para que eu não denuncie?" Ele olhou para o amigo e falou assim: "Você está ainda carregando a moça? Eu já deixei ela lá atrás, tem tanto tempo, acho que tem mais de 6 horas. Então veja o que é que vocês continuam carregando na vida de vocês e que não presta para nada, tanto na vida material, mas também na vida espiritual." E às vezes nós carregamos fardos que não nos levam a lugar nenhum, que só atrasam a nossa evolução. Meus amigos, no universo observável existem mais de 2 trilhões de galáxias. Depois do James Webb, aumentou 1 trilhão de galáxias. Imaginem. O que nós conhecemos são estrelas, planetas, buracos negros, cometas, asteroides. O universo está em constante expansão. Nada está parado. A NASA confirma que 95% do total do universo é de matéria escura que nós não conhecemos. A luz, o calor, os planetas e tudo que é conhecido pelo homem constituem apenas 5% do que nós conhecemos. Com tudo isso, podemos dizer que o homem ainda conhece muito, mas muito pouco do universo. Robson Pinheiro traz aqui para nós essa passagem. Muitos irmãos nossos do movimento espiritualista ainda pensam que, do lado de cá da vida, permanecemos como entidades voláteis, volitando felizes pelo mundo espiritual, levando uma vida de sonhos, esvoaçando como nuvens que desfilam entre humanos mortais. A realidade é bem outra, um mundo todo cheio de vida, criações, tecnologia, universidades, laboratórios e um manancial inesgotável de fluidos à nossa disposição para trabalharmos com nossa mente. Então vejam a riqueza que nós, espíritos, temos à disposição na vida espiritual. Então, onde é que vocês querem estar depois da passagem? Vocês vão ver no ciclo 9, um ciclo em que vocês vão fazer o chamado planejamento espiritual. Mas já vão pensando, porque lá vai ter um TCC e vocês vão ter de fazer. Botar a mão na massa. Coisa boa que hoje em dia, né, o teclado errou, é só delete e apaga. Né? Já pensou se fosse na época da datilografia?
do papel A4, ali é brincadeira, né? Vamos lá. Quais os elementos gerais do universo? Quem lembra? A Trindade Universal. Isso aí, vocês já viram aqui no curso básico. Olha, começou a sair coisinha aqui. Matéria. Vamos ver aqui. Ó. Deus, Espírito e matéria. Como é que nós vemos isso? Deus, está lá no livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas cada um tem a sua ideia de Deus. Essa casa tem dentro do seu self, das suas diretrizes, uma das prerrogativas é nenhum a menos. Ninguém larga a mão de ninguém. Nós acolhemos a todos, independente do credo e da religião. A humanidade tem de caber em você, Espírito. Então, tem gente aqui que é espírita, tem gente que é ateu, vocês vão ver gente que é de religião de matriz africana, banda, candomblé, tem a turma de protestantes, tem os católicos. Então, vocês vão ver todos. Todo mundo tem a sua ideia de Deus. Agora, entendam que Deus está dentro de você. E o mais importante de tudo é que vocês têm de ter, desde já, uma ética pessoal. É aquela ideia do eu assim penso, assim sinto e assim eu vou agir. Coerência. E se essa ética pessoal for acima da ética da sociedade, fique com sua ética social, pessoal. Pague o preço de ser você mesmo. Isso é o caminho para você se autoconhecer. Isso é o caminho que vocês vão entender lá no ciclo 6, é o caminho da individuação, de ser vocês mesmos. Torna-te quem tu és, já dizia o filósofo Friedrich Nietzsche. Nós temos o Espírito, olha lá, no livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo. Então vocês são poderosos. Vocês podem. Jesus já dizia, vós sois deuses. A gente é que não acredita. Nós não pagamos para ver. Né? Nós baixamos a cabeça, ficamos tristes, nos deprimimos com coisas bestas. Brigamos por coisas simples. Não conseguimos aceitar o relacionamento na própria família. Ainda temos incômodos dentro da família. Não. A vida espiritual tem de ser para você resolver essas coisas. Dar um passo adiante. A matéria é a condensação desse fluido cósmico universal. Isso é muito importante, esse fluido, porque vocês vão manipular esse fluido, vocês estão imersos dentro desse fluido, porque esse fluido é como se fosse você mergulhado, como se você, imagine aqui, todo mundo aqui se fosse um aquário, e nós fôssemos peixes nadando nesse aquário. O peixe está com o oceano ali, a água do aquário, ele nem percebe. Já está fazendo parte dele. É a mesma coisa de nós com esse fluido cósmico universal. Ele faz desde o nosso corpo físico, nosso perispírito e a matéria em que nós nos relacionamos. Então, nós podemos, sim, plasmar esse fluido cósmico e criar a nossa realidade, quer seja aqui, quer seja na dimensão espiritual. E vocês vão ver isso no decorrer da apresentação. Esses fluidos são, por definição, está aqui do Wikipédia. O que é fluido? É uma substância que se deforma de forma contínua quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Esses fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e também os sólidos, de certa forma. Por quê? Porque eles podem modificar os seus estados. Então, vocês estão vendo aí, estado sólido, a água, por exemplo, o estado líquido e o estado gasoso.
Então, ela consegue, através da fusão, sair do sólido para o líquido, da vaporização, ela sai do líquido para o gasoso e faz também um caminho inverso através, vocês viram isso lá no ensino médio, através da liquefação e da solidificação. Ok? Isso aí vocês não têm dúvida, né? A prova é fácil, a média é 7, a maioria passa, mas tem recuperação, fiquem tranquilos, a Tânia é uma mãe. Dia das Mães, ela ganha muito presente aqui, fiquem tranquilos, viu? Ainda sobre esse fluido, está aqui na Gênesis, né, que faz parte do Pentateuco, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é como se fosse o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Nós temos aqui na casa Djalma Argolo traduzindo todo esse Pentateuco de Allan Kardec com a linguagem bacana, né? Djalma tem influência no francês, então ele está pegando, já tem várias traduções, todo esse Pentateuco e vem traduzindo aqui para o português, tá certo? Pela Fundação La Harmonia, a nossa biblioteca aqui do lado, vocês podem ter acesso a esses livros. Então, vocês vão ver aqui, gente, ó, que vai ter uma fase em que esse fluido cósmico universal, bem sutil, que a gente não consegue perceber, e ele vai se transformando em matéria astral, matéria etérea, até ser menos sutil e mais denso da forma da matéria física. Mas se você pegar uma matéria física, essa cadeira que vocês estão sentados, e começarem a examinar de uma forma, através de microscópios especiais, essa matéria, vocês vão chegar além do átomo, que antigamente se pensava ser indivisível, e que nós sabemos hoje que ele tem uma divisão e um formato como se fosse uma uva passa. Então, vocês vão ver que a matéria, ela está ali, tudo é movimento. Então, tudo isso passa por quem? Por esse fluido cósmico universal. Então, todo o universo é constituído deste fluido. É a matéria primordial, primitiva, e ela vai sofrendo modificações e transformações, dando origem a inúmeros e variados corpos da natureza. E na vida espiritual, no mundo espiritual, nós, espíritos, é que fazemos essas transformações conforme a nossa força do pensamento. O fluido cósmico universal é como se fosse o plasma divino, né? O austor do Criador, a força nervosa de todo sábio. Esse elemento primordial vibra e vive em constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Aí está algumas referências, inclusive do Aldo Vieira, do Robson Vieira, lá de 2017. Então, vejam, nós aqui, enquanto espíritos encarnados, nessa dimensão material, também temos a força do pensamento e nós não utilizamos essa força do pensamento. Já tem provas científicas de que isso funciona. A física já provou, através do chamado entrelaçamento quântico, que nós todos estamos numa conexão. Então, você que tem seu campo pessoal, Mercedes, vai ter o seu padrão de vibração que vai se interceder com outras pessoas que são do seu convívio, exatamente. Então, você vai aproveitar esse tipo de situação que você traçou e poder vivenciar experiências, vivências que vão, se você fizer bom proveito, elevar o seu padrão de evolução. Tá certo? Então, isso é muito importante para nós. Lembrar que o nosso pensamento tem força. Quem quiser fazer experimentos, é só fazer um bem simples. Quem nunca olhou assim para a nuca de alguém de uma forma fixa e do nada a pessoa olhou para trás e você tomou um susto? Hein? Força do pensamento. Tem um livro bacana, pequenininho, né? Sobre a filosofia havaiana, Ho'oponopono, né, o grande livro do Ho'oponopono, que é um livro pequeno, mas que fala sobre isso. Com a força do pensamento, você consegue
transformar as coisas e o mundo que está ao seu redor. E conta a história de um funcionário, né, dentro de um presídio, que todo mundo que chegava lá não conseguia trabalhar nesse presídio, que era barra pesada, era muito pesado, era carga, pessoas assassinas, uma coisa muito pesada, e ele, não, eu vou trabalhar aí, ele faz a parte de terapia, só que, estranhamente, a pessoa, assim, mais um que vai dançar daqui a pouco. Aí ele disse, não, traga aí os prontuários dos detentos, eu vou estudar os detentos. E ele não falava com ninguém, ele pegava ali os prontuários, começava a estudar e começava a emanar uma energia, começava a fazer o campo dele, começava a vibrar e queria uma melhora, e ele vai. E as pessoas, poxa, começou a perceber que a atmosfera daquele ambiente pesado começou a mudar, começou a ficar mais leve, as pessoas começaram a... Poxa, o que é que você está fazendo aí? Não, me traga aqui, eu vou continuar aqui. Só com a força do pensamento. Vejam que espírito. E ele conseguiu modificar o padrão vibratório daqueles que estavam ali, daquela egrégora, com a força do pensamento. Então, às vezes, quando nós chegamos então, nas reuniões mediúnicas, a gente diz, vamos manter a egrégora, vamos manter esse pensamento. Isso é muito interessante. Fizeram testes, por exemplo, de você pegar um grupo de oração que está nos Estados Unidos, vai fazer uma oração para pacientes que estão internados na Coreia do Sul. Enfermaria A vai receber a oração. A enfermaria B não vai receber a oração. As duas enfermarias são semelhantes. De dados demográficos, peso, altura, de dados de saúde, doenças que estão ali mantendo aqueles internamentos. E, pasmem, a única variável que foi estudada de intervenção foi o poder da oração que a enfermaria A estava recebendo. E o que aconteceu? A enfermaria A recebeu mais alta do que a enfermaria B, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Apenas com a força do pensamento, apenas com a força, no caso aí, a força da oração. Então, nós temos essa força dentro de nós e não praticamos, né? Então, a gente precisa despertar para isso. Adenauer traz aqui, né, um dos seus livros, né, um pouco sobre essa ideia do fluido, né? Então, os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo. Tá certo? E ele cita que Allan Kardec chamou essa energia de fluido cósmico universal. A matéria, então, é uma condensação desse fluido. Então, nós vamos ter uma divisão. De um lado, a matéria ponderável, e do outro lado, a matéria dita imponderável ou etérica. Essa matéria etérica, exemplo, é o nosso perispírito, que é a nossa, digamos ali, nossa mochilinha, né? Com as nossas vidas passadas, com as nossas habilidades que nós integramos, com os diversos personagens que nós já vivemos. Então, essa mochilinha, que é o perispírito, ela vai acumulando as nossas experiências e as nossas vivências. Tem também lá ainda coisas que nós precisamos melhorar, os nossos incômodos, ou seja, as nossas inabilidades. Mas temos também matérias que estão no plano espiritual. Essa matéria etérica, então, você no plano espiritual, você vai plasmar. Os espíritos que têm aquela correlação vão montar aquelas cidades espirituais, diversas cidades, né? E vão manipular esses fluidos espirituais. Quantas vezes em mediúnica, eu mesmo trabalhei aqui na mediúnica na época do Covid, várias situações, espíritos que desencarnaram, foi realmente uma época muito difícil, em que eles estavam ali precisando de terapia ainda básica, como oxigênio, remédio para falta de ar, remédio para dor. Então, a gente fazia isso. Olha, perceba aqui, você está vendo, estou chegando aqui com essa máscara de oxigênio, você vai respirar, respire calmamente, veja como você se sente melhor. Então, a gente faz isso, e isso é uma forma de você induzir através de uma modificação do pensamento, e essa energia traz plasma esse ambiente, a pessoa consegue, às vezes ele estava ali sem conseguir enxergar a ajuda, e aí olha aqui para o lado, veja que a ajuda que está chegando. Siga com essas pessoas e você consegue realmente perceber uma melhora, entendeu? Esse choque anímico é muito importante para
a pessoa que está na dimensão espiritual, às vezes mergulhada, sem solução, cristalizada, às vezes por séculos, em algumas situações, né? Do outro lado, na matéria ponderável, nós temos estados da matéria que nós vimos aí, né? O estado sólido, estado líquido, o estado gasoso e também o chamado quarto estado, né? Que é o estado do plasma, né? Que a gente viu aí muito, né? Vamos plasmar, né? Televisão de plasma, então são exemplos. E esses fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que à matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais na natureza semimaterial. A própria Adenauer traz isso no livro de vocês. Então, gente, mensagem com esse slide é: tudo é energia, pensamento é energia. Então, cuidado com o que vocês pensam. Eu brinco muito com meus pacientes, eu faço anestesia, né? Uma alquimia da mente, e a gente, hoje em dia, tem um monitor chamado BIS, que são 4 eletrodos que você coloca na testa do paciente. Aquele monitor ali, ele vai monitorizar a profundidade anestésica, para que o paciente não acorde durante a cirurgia, porque nós temos vários relatos, principalmente no passado, quando não tinha esse monitor, de pacientes que acordavam, às vezes, no meio da cirurgia. Isso tem muito relato em cirurgia cardíaca, e eles lembravam daquilo, né? Isso dava uma situação de estresse pós-traumático muito grande, porque às vezes a pessoa, imagine, você está anestesiada, pode acordar e não conseguir se mexer. É um trauma terrível. Então, hoje em dia, isso não ocorre mais porque a gente consegue colocar um monitor. Esse monitor a gente coloca, ele vai de 0 a 100. 100 é a pessoa acordada. 0, ela está como se estivesse no estado de coma profundo. A gente quer na anestesia manter ali de 40 a 60. Aí eu brinco com os pacientes, quando eu boto o monitor, eu digo: olha, isso aqui é o monitor do pensamento, pelo amor de Deus, veja o que você vai pensar aí, porque vai aparecer aqui no monitor. Aí, eu quero pensar nos números da Mega Sena. Ah, tudo bem, isso aí pode, aí não tem problema. Gente, Valdo Vieira, que é um médium fantástico, alguns livros ele escreveu, interessante, né? Ele escrevia junto, às vezes, com Chico Xavier, né? Às vezes, metade do livro vai ser eu, metade é você, viu, Valdo? E saía certinho o livro, né? Interessante, né? Grau de mediunidade fantástica. Ele botou aqui: uma das formas de você despertar e ampliar a sua consciência é entender que existem várias faixas de frequências vibratórias da matéria que chamamos comumente de dimensão. Então, existem várias dimensões. O pessoal que gosta de física aí, já citam até 33 dimensões, né, do ponto de vista matemático, já com comprovação científica, né? Mas aqui a gente vai mostrar as principais que estão dentro da literatura espírita, né? Algumas esferas que vocês vão perceber dentro da dimensão espiritual, que vão nos convidar a escolher onde é que vocês querem estar. Percebam que nós temos aí, nós que estamos agora aqui encarnados, o nosso corpo físico. Estou vendo aí todo mundo em forma, né? Todo mundo fit, faz seu exercício todo dia, né? 30 minutinhos para manter a boa saúde, come regrado. Muito bem, continue. Temos também a parte do perispírito, que está sendo bem cuidado aqui junto com o espírito, né? Todo mundo aqui na ULI, começando o primeiro ciclo, ninguém faltou, isso aí é bacana. Se perdeu a aula, não tem problema, vem em outro dia, como a colega está vindo aqui, tem aula de reposição. Mas percebam, então, que a gente vai entender que essa tríade aqui, na realidade, ela tem mais detalhes, que eu vou mostrar para vocês. Em relação ao corpo físico, lembrar que nós somos temporários. Isso aqui é uma encarnação que vocês estão sendo submetidos. A vida média do brasileiro é 74, 76 anos. A gente vem, hoje em dia, conseguindo avançar nisso aí, tá certo? O corpo de manifestação do espírito na dimensão material, e é através dele que você vai adquirir as experiências e suas habilidades. A gente não está mais em busca daquela perfeição, né, que muita literatura espírita traz isso. Não, vamos em busca do homem de bem, da evolução moral, a perfeição. Não, a gente quer que você vá para a vida real
trabalhe nas suas diversas dimensões e viva essas experiências integrando habilidades ao seu espírito. Então, por exemplo, um exemplo clássico, você começa a fazer caridade, como diziam os antigos, né? A mão direita não mostra o que a mão esquerda faz e você está fazendo caridade, e aquilo começa a ser uma coisa fluídica e que você começa a fazer de uma forma normal, fluida. Quando você vê, você integrou a bondade ao seu espírito. Você não é só mais uma pessoa caridosa, você é uma pessoa bondosa. Então, é um exemplo de integração de habilidades. O perispírito, então, é um envoltório fluídico e semimaterial do espírito. É um corpo intermediário que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Seria a nossa CPU do computador, o nosso banco de dados do espírito, né? A nossa mochila, que, digamos, você carrega com suas habilidades para enfrentar as dificuldades na vida, quer seja terrena, quer seja na vida espiritual. E o espírito, individualidades inteligentes criadas por Deus, tá certo? O princípio inteligente aí do universo. Se a gente quiser esmiuçar um pouquinho mais a parte do perispírito, vamos perceber que ele tem a formação de fluido cósmico universal. Essa natureza do perispírito é material, mas como você viu aquela escala ali, né? É uma matéria muito sutil. Esse envoltório sutil, ele é perene do espírito, possibilita a sua interação com o meio material e espiritual. Outra coisa, varia com o nível de evolução. Então, se quem lembra da literatura, da série espiritual de André Luiz, vai ver que ele também passa por isso, né? Ele tem um momento que ele chega, não, eu estou bem, eu estou equilibrado agora, estou trabalhando legal, já fiz várias missões aí com vocês, vocês sabem e tal. E aí, dá para eu ir lá em casa ver como é que está a situação na Terra? Aí o pessoal, então, vá, você tirou nota 10 aqui, vamos lá, vá, André Luiz. Ele foi, chegou lá, meu amigo, quando ele viu a viúva já com outro, quando ele viu a miséria da confusão terrena, tome seus 30, me dê meu 40, cadê meu troco? E aí, meu irmão, é aquela agonia, vamos embora, simbora. Rapaz, o cara começou a mudar o padrão vibratório, começou a sentir ciúme, começou a sentir raiva. Aí, meu irmão, as cores foram mudando, quando fui ver, ele foi sugado, saiu de lá, disse, rapaz, o que é isso? Não pode. Tem um livro bem bacana também, Voltei, né? Que conta a história de outro espírita também. Pô, o cara, chefe da doutrinária, né? Doutrinador mor, esclarecedor principal do centro, irmão Jacob. E aí ele vinha, ó, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, você está errado nisso, está errado naquilo. Tá? Quando ele saía do centro, aí também ele fazia e acontecia, né? Não pode, você não pode ser só o homem de bem aqui dentro, você não pode ser a pessoa com as habilidades, toda bonitinha aqui dentro. Saiu daqui que ninguém não está lhe vendo, você, agora eu vou perturbar, não pode. Aí o pessoal estava vendo, quando ele desencarnou, irmão, rapaz, ele passou mal. Por quê? Porque ele chegou lá e estava ainda preso naquela dialética do bem e do mal, se fazendo julgamento moral. E aí, meu irmão, quem é que ele encontra lá? A turma da doutrinária, os espíritos. Ô, Jacob, cadê sua luz? E ele olhava para todo mundo que era superior, que era da turma já que estava lá no mundo espiritual um tempão, todo mundo iluminado, e ele olhava para ele sem luz. Ele, porra, será que eu não paguei a conta? Chama a Coelba aí, né, a energia. E não, rapaz, aí os doutrinários, né? Rapaz, você falava para a gente, mas você é igual a gente, Jacó. Cadê sua luz, Jacó? Aí foi que a filha dele que estava lá disse, meu pai, vem cá. Está vendo aqui, você falava uma coisa e fazia outra. Não pode, você tem de ser ético com você mesmo. E com o outro, com o próximo. Aí você tem que ter coerência. Então, ele passou sufoco. E é uma pessoa que era chefe da doutrinária. Né? Todo mundo tem aquela
tinha aquela visão dele. Ele passou muito sufoco lá, está no livro Voltei, vale a pena dar uma leitura. Um livrozinho pequeno, mas é gostoso. Então, a gente tem de ver. Outra coisa aqui, ó, os corpos espirituais. Olha a situação aí, só para vocês entenderem. Que nós temos aqui, ó, o que se conhece como nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, você tem ali a estrutura concreta, que é o mental inferior, tá certo? Vocês estão vendo ali a estrutura emocional, né, que seria o corpo astral. Você tem ali a estrutura vital, que seria o duplo etéreo. E, por fim, lá, o corpo físico. Depois vocês vão ter isso aí com mais tempo para ver e estudar, porque vocês vão ter aula específica disso, tá certo? Aqui é só para poder degustar, né? Nós temos ainda, na parte do espírito, a parte átmica, né, a inteligência universal. Antes disso aí, nós temos o corpo búdico, que seria a estrutura consciencial, né? Tem ali a sua consciência, onde estão as leis de Deus, a estrutura que envolve os que essencialmente somos. Temos ainda uma estrutura abstrata, seria o mental superior, com suas funções, onde estão nossas emoções, habilidades integradas e desenvolvidas ao longo das diversas existências. Está mais ligado à parte espiritual. Tá certo? Mas, para onde eu vou ao desencarnar? Alguém tem uma ideia já? Alguém já plasmou aqui? Já usou a força do pensamento para escolher aonde quer estar? Hein? Aí, ó. Olha aí, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. E podemos escolher? Podemos escolher. Ele provocou aí a turma, hein? Podemos ou não? Ou estamos engessados? Olha, a gente já perguntou. Por que não? Elabore aí, Jaque, vá. Eu acredito que podemos sim, desde que a gente siga, né, o caminho correto aqui e que a gente vibre por um local que a gente deseja. Eu mesmo já tenho em mente um local que eu sempre, desde pequena, que eu sempre me vejo, um campo verde, onde chegam as pessoas desencarnadas e eu vou estar ali servindo. E é nesse campo verde que eu quero me ver quando eu desencarnar. Tá vendo que de dobrar dá certo? Entre no curso aí mais tarde, viu? O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais em que se afinize moralmente, ou seja, que esteja com a sua ética, com seus valores, condizente com o que você acredita, com o seu campo pessoal, que é a sua carteira de identidade. Ok? Então, se você está tocando o terror, você não vai conseguir entrar lá na parte sutil, bacana. Não vai. Né? Lembra aí de André Luiz que ele fala, né? Poxa, vai ter uma aula aqui com a irmã Veneranda. Pô, irmã Veneranda já foi Princesa Isabel lá atrás, Rainha Isabel, cuidava dos pobres e tal, não sei o quê. Então, quando você vê uma pessoa dessa para poder... Ela faz um movimento, né, de vir de uma esfera bem superior, bem sutil, para poder estar ali em nosso lar, para poder fazer uma palestra. Ela tinha mais de 1 milhão de horas dedicadas ali ao trabalho. Lembra de Narcisa também, né? Então, você percebe que você vai estar onde tiver o seu padrão, a sua afinidade, a sua tribo. Então, que tal agora começar a trilhar esse caminho, começar a planejar onde você quer estar? Yane. Essa última pergunta que foi feita, você pode escolher, um diz pode escolher, outro diz é possível, se questiona, e aí eu venho com a terceira pergunta. Ali diz que o espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza. Ele ser atraído não significa que ele pode escolher não estar nesse lugar que ele é atraído. Esse poder de escolha existe? Ou quando eu falo que ele vai ser atraído vibratoriamente, significa que ele não tem escolha? Boa pergunta.
hoje em dia, a gente vem defendendo a tese de que, se você for do ponto de vista físico, não existe a lei da atração, né? Tudo se repele, porque quando você vai no cerne da matéria, é tudo movimento e é tudo repulsão, né? Mas nós temos a questão do livre-arbítrio, nós temos a questão de diversas vidas passadas, de termos várias experiências e termos o poder de escolha. Como está colocado aqui, que é uma coisa, você pode pensar, poxa, então eu vou ser atraído, não vou conseguir mais sair. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma situação como, não sei se que alguém já leu o livro Libertação, né, de André Luiz, que tem a história de Gregório, a legião do mal ali, que ele tinha 300 espíritos ali com ele, e ele tocando terror e tudo, né? Ele já tinha sido um papa na época da Inquisição, então estava associado com várias mortes, perseguições, aquela barbárie toda que aconteceu no passado, mas ele estava ali depois já desencarnado, tocando terror e fazendo miséria. E para fazer o momento para ele conseguir enxergar, para conseguir chegar nele, para poder tocar o coração daquela criatura, através de quem? Do materno, da mãe dele. Só que ele demorou muitos anos para poder conseguir enxergar a mãe. Há quem diga que foi mais de 30 anos, outros falam em até 300 anos. Você vai ver as duas opções lá. Mas, assim, a mãe, quando ele consegue enxergar a mãe, aí ele é tocado e começa a sua transformação. Então, acho que a gente vai ter um momento, como o André Luiz esteve lá, que ele passou 8 anos ali naquela região, depois ele consegue mudar o padrão de pensamento, de vibração. Então, acho que a qualquer momento a gente pode fazer isso. Mas é muito interessante a sua colocação, Iane, gostei muito, viu? Pergunta de monitoria, viu? Pega o nome dela aí, viu, gente? E após o desencarne, como é que fica? Continuaremos com a nossa individualidade. Então, você não é porque você desencarna que você vai virar santo. Não. Então, pelo amor de Deus, também não peguem todos os contatos espirituais que você vai ter acesso e bote essas pessoas num pedestal e que se vão achar superior a você. Você vai achar que você é inferior a eles. Não, são pessoas que estão... Espíritos são pessoas são os espíritos. Eles podem ter determinado conhecimento maior de você em uma área, você pode ter em outra área em relação a eles, né? Então, não vamos sacralizar essas entidades. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos e qualidades que tivemos em vida. Por isso que é interessante aproveitar esse momento que estamos encarnados, porque, pasmem, nós somos 8 bilhões de encarnados na Terra. Segundo a literatura espírita, pelo menos de 2 a 4 vezes é a população de desencarnados. Então, nós temos de 16 até 32 bilhões de desencarnados. Então, estar aqui nesse momento é um momento ímpar de você aproveitar a encarnação e fazer a diferença para você mesmo, inicialmente. A morte não nos livra das imperfeições. Não é porque você fez a passagem que você vai virar santo. Vocês viram lá, irmão Jacob, cadê a minha luz? Chama a Coelba. Não é chamar a Coelba, é você buscar a chamada autoiluminação. Que está lá também em outras religiões, né? Budismo, busca, né? Então, é o que? É o caminho de vem para dentro. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, para depois você buscar a autoiluminação. Depois dessa trilha, você vai chegar em busca da autodeterminação, que é a meta do espírito, que seria a antiga perfeição, a sua antiga reforma íntima. Os espíritos, quando desencarnados, olha o cadenal eu trouxe aqui, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Reencarnam sempre em busca de um novo aprendizado. Então, a ideia é você estar nessa vibe de buscar melhorias, continuamente. Então, todo dia
é dia de recomeçar. E todo dia, ao final do dia, façam uma avaliação de vocês mesmos, de si próprios. Como eu me comportei no dia de hoje? Como foram as minhas ações? Como foram as minhas emoções? Como foram os meus sentimentos e reações com as pessoas a qual eu fui submetido do ponto de vista de relacionamento, quer seja no nível familiar, quer seja no nível social, quer seja no nível do trabalho. E procure cada vez mais diminuir os seus incômodos, diminuir as suas inabilidades e transformá-las em habilidades, para que vocês possam cada vez mais evoluir. Ok? Por que isso é importante? Porque existe uma categoria de mundos habitados. Nós temos os mundos superiores e, infelizmente, nós temos os mundos inferiores. Eu não queria trazer isso para vocês, mas eu tenho de trazer essas informações. Tem também uma boa notícia, os mundos intermediários. Superiores, teoricamente, são os mais adiantados. E a turma que está lá por baixo está a turma mais atrasada. Pode olhar para mim, a gente está todo mundo nessa barca aí. Olha lá, mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Fase inicial do progresso. Aí você vai ver a fase que não existia a questão ética. Matar era brincadeira, tudo se resolvia com a questão material. A matéria era mais importante do que tudo. A ignorância predomina sobre o conhecimento e a própria ética. Prevalece o instinto e a lei do mais forte. A gente viu isso na história, né? E ainda vê ainda hoje, né? Dente por dente, olho por olho. Vamos para frente. Nos mundos de provas e expiações, o que é que nós temos aí? A situação nossa atual. Está lá na literatura espírita, porque ainda ficamos na dialética, Maria Pires, de bem versus mal, de certo versus errado, de leis morais. Só que a moral varia com a sociedade, varia com a época. Por exemplo, em 1950, nós tínhamos publicado uma revista maravilhosa que vocês, mulheres, iam amar. Manual da Esposa Perfeita. É sério. Eu, inclusive, consegui resgatar um exemplar desse, levei lá para casa, arrumaram na minha cabeça. Por quê? Porque dizia que o marido chegava em casa, se fosse um dia quente, você, esposa, por favor, traga uma bebida gelada para ele. Um matezinho gelado até a quinta-feira, da sexta em diante, uma gelosa. Se for um dia frio, no inverno, traga uma bebida quente. De segunda a quinta, um chazinho quente, com um odor agradável. De sexta em diante, um cowboy sem gelo. Por favor, tire os sapatos dele, faça uma massagem nos pés. Não deixe as crianças incomodadas. Traga, naquela época era o jornal de hoje. Abra-o, por favor, na seção que ele mais gosta. Gente, isso é lindo. Será que isso vai passar hoje? Mas era a moral daquela época. E está pouco tempo, 1950. Ela com um laquezão na cabeça, e vamos embora. Ventilador não mexia um fio de cabelo. Mas é isso aí, mundo de provas e expiações. As mulheres passaram por isso. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos nessas terras. Nós estamos ainda com guerra, pelo amor de Deus, Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia. Então nós estamos ainda
nessa situação. Mas, olha que beleza, mundos da regeneração, olha o que nos espera, uma transição para uma expiação de mundos felizes, né? Já pensou você nessa trajetória? Hein? Próximo passo evolutivo para a Terra. Já pensou a Terra assim, sem precisar de passaporte, todo mundo vivendo em paz, tranquilidade, você poder circular, as pessoas, né, economicamente bem, sem ter grandes discrepâncias. Seria maravilhoso, né? Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre daquelas paixões desordenadas. E o Livro dos Espíritos traz isso. Um dos grandes problemas que nós temos é a questão do egoísmo, né? Quanto mais tem, mais a pessoa quer. É incrível, né? Orgulho, inveja e ódio não mais existem. Esse aí tá gostoso, né? Esse mundozinho aí tá gostoso. Mas olha que tem mais. O bem já predomina aí, ó. Ditosos ou felizes. Quem queria estar aí, ó? Morada de espíritos depurados. Aí, ó, que lindo. Reino exclusivamente do bem, conhecimento da verdade. Não há dúvida sobre o futuro. Você não está estressado com isso? É possível a livre transmissão do pensamento. Não precisa de e-mail, zap, nada. Fazer dancinha no TikTok. Não, esqueça. Você projeta sua tela mental, já foi Bandamel. A felicidade é completa. Por quê? Porque a turma já está num nível de sabedoria, de estudo, de práticas. Nós vamos chegar lá. A boa notícia é essa, tá certo? Primeiro, nós temos de mudar o nosso campo pessoal, né? O nosso padrão de vibração nas diversas dimensões da vida. Nesse último livro do Adenauer, A Autodeterminação do Espírito, ele traz pelo menos 44 campos ali para você trabalhar. Eu, para vocês que estão começando aqui no ciclo 1, aconselho a pegar a roda da vida e ali já tem 12 campos para vocês trabalharem. Já é uma maravilha. Se vocês conseguirem melhorar a vida de vocês nessas 12 dimensões, já faz uma mudança maravilhosa, porque você já começa a perceber que, olha, tem uma trajetória aqui para eu seguir, que eu vou bater lá no mundo ditoso ou feliz, e você aceita, tá certo? No caminho, você passa ali pela Casa Harmonia, passa uma temporadazinha ali, toma um banhozinho de lago, né? Dá uma trabalhadazinha lá, e aí é bacana. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Então, vocês percebem, se a gente for fazer uma analogia, uma comparação, aqui na própria Terra, nós temos situações que fazem um espelho dessa situação aí, dita dos mundos espirituais, da literatura espírita. Por exemplo, nós temos países em que tem um grau de desenvolvimento socioeconômico, cultural, né, financeiro, em que a população, se você for fazer uma avaliação, uma pesquisa, vai ter um grau de felicidade muito bacana. E o interessante nesses países é que você vai ter um momento em que não adianta mais você ganhar mais dinheiro, porque não vai trazer mais felicidade. Interessante isso. E muita gente não conhece isso e fica numa busca desenfreada por dinheiro, né? Eu tenho um amigo bem bacana, que eu gosto muito dele, né? Lá em São Paulo, né? E ele não é espírita, não tem nada a ver com espiritismo, mas é só um detalhe para contar de como é o esquema. Ele tinha uma empresa, ele trabalhava numa multinacional, a multinacional ia fechar a operação deles aqui no Brasil, ele percebeu a oportunidade, a multinacional abriu uma janela, vocês querem comprar a operação? Eram 2 trabalhadores lá, num cargozinho bacana, eles toparam, era viável, eles compraram a operação da empresa e começaram a trabalhar e cresceram, foram crescendo. Aí, quando ele chegou já ali
conseguiu botar o escritório dele na Avenida Paulista. Poxa, 70 funcionários. Aí ele recebe uma visita de um auditor ligado ao governo, na época, e o cara fala assim, para os dois sócios, para ele e para o sócio, olha, botem um celular na mesa, desliguem, e eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Aí ele, poxa, vocês querem ouvir qual? Aí ele pediu, me dá aí a má notícia logo. Ele falou assim, vou entrar na sua folha de pagamento. Todo mundo aqui, seus amigos aí das empresas, existe um bocado de empresa, pode ligar para eles depois que eu sair daqui e eles vão confirmar. Está todo mundo no esquema. Se vocês quiserem continuar abertos, vão ter de fazer isso. Ele, poxa, e qual é a boa notícia? Não vai custar caro, não. Na época era, tipo assim, vai ser uns 20 mil por mês, seriam uns 80 mil hoje. 20 mil por mês. Porque não sou só eu, não olhe para mim com essa raiva. Eu represento um sistema. Vai lá do ministro até aqui. Aí aquilo ali para ele doeu muito. Ele ficou revoltado. Terminou a reunião, ele ligou para os amigos. Rapaz, não tem jeito não. Os caras estão aí mesmo, vou ter de entrar no esquema. E aí esse cara que fez isso, ele indicava, vá para não sei aonde, você vai ser recebido por não sei quem, eu consegui um negócio para você. Chegava lá, o prefeito chegava para ele e dizia, olha, você vai vender isso aqui, quanto custa? Ele dizia, não, custa 100, você vai cobrar 400. Ele, não, mas custa 100. Não, 400, por quê? 100 eu vou lhe dar, 300 eu vou ficar com tanto e vou distribuir aqui para o meu eleitorado. E aí aquilo começou a machucar. Ele era um cara muito ético. Resumindo, ele infartou. Ele infartou com 37 anos. Aí ele falou assim, cara, eu não vou aguentar isso. E aí vou morrer se eu continuar nisso aí. Aí ele e o sócio sempre, vamos sair disso aqui. Aí tinha uma pessoa, outra empresa que viu, falou, vou comprar de vocês. Aí ele beleza, vendeu. Ele vendeu a participação na empresa. O que aconteceu? O novo dono, tipo assim, um cara milionário, tinha mais de 400 milhões em ativos, falou, você vai ser obrigado a continuar na empresa. Ele, claro, eu fico, 3 anos eu fico, não tem problema. Porque se você passar todos os detalhes e tal, tá certo, eu fico, não tem problema não. Aí ele continuou na empresa, trabalhando para esse novo dono, que era um milionário. Só que ele percebia que esse cara, rapaz, com todo esse dinheiro que tinha, não era feliz. Isso é que é interessante. O cara vivia estressado. Ele se via no cara, tipo assim, 5 anos atrás, falou assim, rapaz, você vai acabar infartando. Eu infartei. Não faça isso com sua vida. E ele continuou trabalhando, mas ele diminuiu a carga de trabalho dele, não trabalhava mais no final de semana, porque ele levava trabalho para casa na época anterior e acabou infartando. Ele foi fazendo suas escolhas, tempo, não sei o que e tal, foi montando uma nova vida para ele, aqui na dimensão terrestre. Começou a ajudar o próximo, começou a fazer caridade, aquilo começou a fazer bem a ele. Ele, rapaz, que legal isso aqui, você ajudar o outro, começa a acontecer muita coisa boa em sua vida. Ele não tinha essa percepção, aí começou a ter. E aí, quando ele começou a fazer isso, e os funcionários todos gostando, a empresa crescendo, o dono falou assim, não, você está muito bonzinho, você não tem perfil para trabalhar comigo, não. Aí demitiu ele, porque ele estava fazendo esse movimento de mostrar que não precisa você ter tudo para si, né? Você pode compartilhar, dividir. E engraçado que eu estava vendo uma declaração de um grande multimilionário da Índia, Tata, alguma coisa, que ele é um dos grandes industriários da Índia. Caralho, tem muito, mas é muito dinheiro, não é pouco não. E perguntaram para ele, vem cá, com tudo que você tem, me diga aí, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Sabe o que ele disse? O momento mais feliz da minha vida, que eu não me esqueço até hoje, foi o momento que um amigo meu me chamou para doar umas cadeiras de rodas para crianças doentes. E eu
achei estranho, mas comprei as cadeiras de rodas e meu amigo fez questão que eu fosse com ele entregar. Nós fomos entregar. E entregamos essas crianças, essas cadeiras de rodas, e uma das crianças saiu correndo e foi para cima dele, parou na frente dele, deu um abraço e um beijo nele e falou assim: qual é o seu nome? Aí ele deu o nome para a criança, aí falou assim: por que você está me perguntando isso? Não, porque eu quero rezar por você, porque você fez uma coisa tão boa para a gente, eu jamais quero esquecer disso. E ele disse que aquilo ali impactou tanto ele, que ele deu pensando assim: mas não feliz porque eu não fui em Dubai. Não, ele disse: aquilo foi um dos momentos mais felizes da minha vida, um multimilionário que não, poxa, bilhões de dólares de receita. Então, são detalhes que a gente faz-nos ver onde é que nós vamos querer estar. Vocês vão perceber isso quando vocês entrarem na fase de autoiluminação, depois que vocês se conhecerem, tá certo? Nos mundos celestes ou divinos, vocês vão ver que nós temos morada de espíritos mais evoluídos, nós temos uma atmosfera, né, de bem, de conhecimento da verdade, não há dúvida sobre o futuro. O pessoal vai ver que já é possível você transmitir o pensamento, não precisa de internet, nada disso, tá certo? Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. São das últimas etapas evolutivas dos espíritos. Olha aqui a representação. Ó. Nós temos, na vida espiritual, pelo menos ali está representado 7 esferas, né, no plano espiritual. Quanto mais próxima da Terra, são as esferas mais densas, né, padrão vibratório mais pesado, né? Então nós temos ali até a quarta já ainda meio pesado. A partir da quarta começa a ascender, né? Então o nosso lar mesmo está por ali. São várias faixas vibratórias concêntricas tendo a Terra como centro geométrico. E aqui você tem a situação... Desculpe, deixa eu voltar aqui, porque vai ter uma pergunta. Deixa eu chegar aqui o microfone aqui para a minha amiga Alessandra. O mundo espiritual comporta várias regiões, que são as esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, composta de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte. Bem, Alessandra. Boa noite. Eu não entendi, a Terra onde a gente vive está em que... certo. Pronto. A Terra ali está como nossa referência, tá certo? Está vendo ela ali no centro, né? Aí você tem ali as esferas, né? Primeira, segunda, terceira, chegando até a 7ª, né? Então lá, a 7ª é o altíssima, a 6ª é a alta, né? Nós temos ali superior, ascensão. Então a Terra, quanto mais próximas essas esferas estiverem da Terra, mais densas e menos evoluídas são essas esferas espirituais, onde vão estar localizadas várias cidades espirituais, entendeu? Várias construções espirituais. Então, por exemplo, na obra de André Luiz, ele cita que, eu estou agora saindo aqui do nosso lar, eu vou fazer uma incursão na cidade do Rio de Janeiro, porque tem um posto avançado dentro do Rio de Janeiro, na Terra, que serve como base para os espíritos atuarem para as pessoas que desencarnam logo ali no Rio de Janeiro. Então, espera aí. Ali só está incluído o mundo espiritual. Não está incluído, por exemplo, a esfera de onde a gente está agora, a Terra, a gente vivo, não é incluso naquelas divisões. De plano baixíssimo, por exemplo, nossa vida agora, por exemplo, eu agora, estou numa esfera, não estava incluso ali na esfera. Você está na dimensão material ou espiritual? Não, é isso. Ali é só espiritual. Entendi. Entendeu? Agora tem essa discussão, né? Que a dimensão material e espiritual elas estão entrelaçadas, né? Então, a gente, na realidade, durante a noite, você mesmo, durante o seu sono, provavelmente você vai para alguma dessas regiões trabalhar. Só que você não lembra. Já Jaqueline desdobra e tem essa consciência, porque ela vai consciente. Tem gente que vai em sono. Então, por exemplo, eu me lembro na época que meu pai desencarnou, eu estava num padrão, que eu não tinha esse conhecimento espiritual que eu tenho hoje, eu estava num padrão vibratório pesado, porque eu estava me sentindo culpado. Por quê? Porque meu pai tinha um câncer de pulmão, fez uma cirurgia que nós, lá no hospital, fazemos tranquilamente,
que era uma retirada de uma parte do pulmão, chamada lobectomia, e ele, um mês depois, desencarna, porque ele não conseguiu sair do hospital. Ele teve uma disseminação do câncer dentro do pulmão, a linfangite pulmonar, e depois ele fica preso no respirador, e depois ele morre ali com um choque séptico, né? Depois, porque foi, na realidade, quando a gente foi ver, ele tinha 2 cânceres de pulmão. Ele tinha fumado durante a vida toda, mas tinha 10 anos que ele tinha parado de fumar. Ele não queria morrer. Mas ele tinha me dito, olha, se eu for ficar preso numa máquina, eu não quero viver assim. E, realmente, o médico chegou para a gente, o chefe da pneumologia, e falou assim, olha, é uma situação raríssima, a única chance que ele tem é uma quimioterapia fortíssima, para ver se ele consegue matar esse câncer e voltar à vida. Mas ele pode desencarnar com isso, ele pode morrer. E aí nós reunimos a família, como ele não tinha chance de voltar, foi dada essa opção da quimioterapia e, infelizmente, ele faleceu. Eu fiquei me sentindo culpado. E 2 meses fiquei assim. E eis que, em uma noite, eu tenho um encontro espiritual com ele. E ele me leva para uma dimensão, para uma cidade espiritual, dentro de um hospital, e fala assim, olha, tire essa tristeza de você, porque você está me atrapalhando. Eu, finalmente, estou trabalhando no que eu queria, que é, eu estou sendo médico aqui na dimensão espiritual. Ele já tinha uma preparação bem bacana para a morte. Então, venha ver aqui meus pacientes. E aí passou os pacientes comigo. Fulano de tal, está assim, o quadro é esse. Quando eu tive aquele choque, quando eu desperto, não tinha mais nenhuma tristeza, nenhuma angústia, tudo resolvido. Ele estava bem lá. Bem legal. Então, quanto mais baixa essa esfera espiritual, mais esses sentimentos, emoções são pesados, entendeu? Raiva, angústia, ódio, vingança, materialismo. Quanto mais alta, mais aqueles espíritos que estão já em outra vibe, entendeu? Como foi colocado ali. Eu ainda estou um pouco confusa com isso, mas, tipo assim, a gente que está aqui no mundo material, eu queria saber se o mundo da gente, o mundo material, tem essa vibração baixa. Ou se não, são várias vibrações misturadas. Você mesmo já se respondeu aí. Você está aqui no mundo material. É. Certo. O mundo material está bem bacana? Não. Não, né? Está tendo o que de ruim assim que você chama atenção? Guerra, violência, enfim. Mas tem lugares que parece que estão ali numa bolinha, né? Pô, está mais legal, né? Não tem muita violência, raramente tem um assassinato, algumas cidades no interior que não sabem o que é isso. Eu me lembro quando você veio aqui, eu me lembro quando eu fui fazer pós-graduação no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu, há 20 e tantos anos atrás, o pessoal da faculdade falou assim, olha, os nossos alunos de medicina têm de sair daqui da cidade de Botucatu para uma outra cidade maior, porque aqui eles não conseguem ver assassinato, violência, não tem isso na emergência. Tem de fazer estágio fora, que é uma cidade que era uma cidade basicamente de estudantes. 80% da população era de transitória de estudantes que vinham ali com a vibe de estudar. Agora eu fui lá recentemente, já mudou. Mas é isso, né? Nós estamos, infelizmente, num padrão aqui ainda, com muita energia, né? Ruim, entendeu? A questão também que eu queria perguntar... Tipo, isso aí são esferas do plano espiritual. Sim. Entendeu? Aí, por exemplo, um espírito que está na dimensão, na vibração 5, Sim. ele reencarna na vibração 2? Ou, sei lá... Boa pergunta. Por exemplo, um Emmanuel. Um Emmanuel, teoricamente, não precisaria mais reencarnar. Mas, segundo o Chico, algumas pessoas que já falaram, não, ele já está encarnado. Mas, digamos, alguns espíritos vêm por missões específicas. Né? Divaldo citava mesmo que tinha até os 300, né, que tinham 300 espíritos que tinham vindo com missões específicas para poder ajudar a Terra a conseguir melhorar. Entendeu? Então, você tem essa situação. Assim como o próprio André Luiz, na série espiritual dele, ali, né, mais de 12 livros, ele cita alguns momentos que, olha, vai vir um fulano de tal, da dimensão alta, para poder encontrar com a gente, vai fazer uma palestra aqui hoje à noite.
Todo mundo ia lá para poder ouvir a palestra e tal, e aí recebia ali as orientações. E eles diziam, não, agora a gente vai sair daqui porque a gente tem de ir para uma região que é muito mais complicada que a nossa. A gente vai fazer uma avaliação de espíritos que desencarnaram, que estão tendo dificuldades, isso. Então, você vai ver que tem isso tudo. Como tem aqui na Terra, tem também na dimensão espiritual. Mas aí esse espírito dessa dimensão alta vai reencarnar na Terra? Claro, se ele tiver com a missão. Ah, tá. Olha, você precisa vir ali, pegar na mão de Jaqueline e fundar uma comunidade que vai fazer isso. Esse é seu planejamento reencarnatório. Tudo bem, se aceita? Aceito. Tá. Aí ele vem, entendeu? Ele tem essa possibilidade. E ai de nós se não tivesse esses espíritos aí, né? A gente vai passar muito mais sufoco. E aí? Fiquei confusa. A gente falou aqui sobre evolução. Isso. E o que eu entendi nas aulas é que não existia uma regressão nessa evolução espiritual. Exato. Com isso que você falou agora, que um espírito elevado, ele pode reencarnar num ambiente conflituoso, não seria uma regressão? Não, de forma alguma. De forma alguma. O espírito evoluído, ele pode vir estar aqui entre nós, que ainda não temos um grau de evolução tão importante, para nos ajudar, para nos conduzir, para servir de exemplo. Entendeu? Então, você tem na literatura mundial, independente até da literatura espírita, vários espíritos em diversas religiões que encarnaram e fizeram uma grande história. Buda, Jesus, entendeu? João Batista, e assim sucessivamente. Então, são espíritos que já estavam no nível evolutivo maior, mas que vieram porque precisaram fazer aquela intervenção, vieram com missões. Então, isso aí é bem colocado na literatura espírita. Não é que eles vão regredir, de forma alguma. Não é isso. Eles vêm aqui para poder, através, inclusive, do exemplo, mostrar e facilitar o caminho para os demais. Entendeu? Irmã Dulce é um exemplo. Viu? Agora, Irmã Dulce tem um lance, né? Ela está dentro da religião. Esse é o detalhe da Irmã Dulce. Ela faz um trabalho brilhantíssimo, mas é dentro da religião. Ela não casou, não teve família. Então, essa é uma das questões que a gente tem de pensar. Mas também você pode dizer assim, pô, mas também foi um exemplo, porque ela também abdicou disso, né? Mas, por exemplo, o Chico Xavier reclamava. Eu queria ter tido uma família. Por que eu não podia ter uma família? Né? Divaldo, adotando, teve 600 filhos. Mas não casou para ter assim, uma família, com filho. Porque isso aí são outras provações também, né? São outras dificuldades que o espírito tem de enfrentar. Porque viver a dois não é fácil. Ou é? Aqui. Oi. Eu queria entender melhor sobre autoiluminação. Ih, rapaz, quer ir lá para frente, Não é uma hein? consequência? Vou chegar lá. Vamos chegar lá. Espera aí. As esferas dos planos espiritual, dentro daquilo que Andy estava perguntando. André Luiz, aqui na obra André Luiz, essas esferas, elas vão se interpenetrar, tá certo? Então, vocês estão vendo lá, lá em cima, lá, você tem lá várias situações, tá vendo? Quanto mais próxima ali da Terra, mais densa, mais pesada, menos evoluída. Quanto mais distante, você vão ter os mundos que você vai ter a parte de planejamento do planeta, você vai ter uma outra situação, pessoas que já estão no outro nível, são espíritos que estão em outro nível de evolução. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte, aí na linha do pessoal ainda. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é isso? Depois desse mundo, qual seria? Provas e expiações, a gente viu lá, né? Regeneração, mundo de todos, tem regeneração. Pronto. Se um espírito estiver em outro mundo, no caso, acima desse de provas e expiações, ele pode reencarnar nesse mundo aqui? Voltar mais? Voltar. Se for missão, pode. Tem vários casos na literatura espírita.
Pode, porque ele vai servir de exemplo. Vai fazer, às vezes, vai ser um condutor, entendeu? Fazer a diferença no meio de tantos iguais. Senhor, aproveitando o gancho do colega ali, e eu ia perguntar isso. Sobre os outros planetas. Você falou muito em exoplaneta. Esses planetas de fora, que deve ter seu mundo espiritual. E tem a Capela, os exilados de Capela. Os exilados de Capela. E depois tem, acho que como se fosse um Dalgrade, Quiron. Então, como é que funciona isso? Lá não teria, vamos dizer, o seu mundo com as suas etapas, com as suas evoluções. E por que talvez essa necessidade de fazer essa transposição para um outro mundo, no caso a Terra? Ou esse downgrade para um outro mundo inferior? Isso. Que necessidades são essas, entendeu? E ele não ficaria cada na sua orbe, como você comentou. Perfeito. Porque a consciência nasce do contraste. Quando você está submetido ao mesmice, você não se diferencia. Você fica mergulhado no mesmo. Então, a consciência nasce do contraste. Quando você vê, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade, vamos colocar aqui os espíritos que chegaram para Denauer na década de 90. Vão fazer a obra comigo. Tem isso, são 12 etapas. Já tem 11 concluídas, só falta uma. Mas o que é que você tem? Ele falou, olha, eu faço a obra, eu toco a obra, mas vocês ficam responsáveis aí pelo dinheiro. Tudo bem? Mas eu toco a parte física. Eu faço aí, eu cumpro as missões. Então, isso é o quê? Ele mostra que é possível você, mesmo aqui encarnado, como todos nós estamos encarnados, fazer uma trajetória em busca de uma autodeterminação, em busca do seu desejo soberano, da sua designação pessoal. Aquilo que faz você, espírito, feliz. Aí você vê ele dar aula aqui, sábado, domingo, feriado, tudo, sorridente, feliz da vida. Por quê? Porque aquilo, para ele, está mexendo com o espírito que ele é. Então, nós temos de achar o motivo para nos levantarmos da cama todo dia. Sair dessa vida menor, que é a vida de nós aqui encarnados enquanto personagens, e entendermos que atrás desse personagem muito maior tem um espírito imortal que você é. Uma continuidade do eu, que precisa descobrir o porquê você foi encarnado. Por que você está encarnado? Qual é a sua missão aqui? Qual é a sua designação? O que é que você quer? Passa por esse processo de autoconhecimento, como ela colocou aqui, que ela me perguntou, o que é autoiluminação? É a quarta etapa, que a gente vai comentar mais adiante. Mas, para fazer isso, é como se você tivesse saído ali do centro desse slide e caminhar para a periferia, que é o caminho para buscar uma elevação espiritual, no sentido de que de você ser uma pessoa cada vez melhor, que seria o que está aí descrito como o antigo homem de bem, a antiga busca da reforma íntima, que nós hoje em dia estamos atualizando pelo autoconhecimento, de você buscar quem você é mesmo, para você tornar quem você é, e fazer isso modificando o seu entorno. Isso é autoiluminação. É quando você deixa que a sua luz ilumine quem está à sua volta. É quando você transforma a vida daqueles que estão à sua volta para melhor. Você está iluminando. É uma consequência, exatamente. Mas nasce em você. Olá, cidades espirituais. Existem várias. Através da manipulação dos fluidos. Olha aí, a força do pensamento, hein? Os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades e organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos
e suas modificações que se estruturam as cidades espirituais, antigamente chamadas de cidades astrais. As cidades astrais proliferam ao redor da Terra numa multiplicidade muito grande de acordo com os interesses de grupos de espíritos afins. Então, vocês vão perceber, vou mostrar adiante, que existem várias cidades com várias propostas, com vários planos de governo. Os espíritos se organizam de acordo com suas necessidades, trabalham, se alimentam, têm momentos de lazer e aprendizado e exercem várias ocupações de acordo com o seu conhecimento. É muito comum na literatura espírita eles mesmo dizerem: tem uma equipe de socorristas, tem uma equipe de médicos aqui que trabalham com a desencarnação, tem uma equipe de planejamento que vai fazer aqui o planejamento de reencarnação de fulano de tal. Então, a gente tem, né? Eu me lembro que eu trabalhei em terapia intensiva e a gente via muito isso, e está descrito na literatura espírita, chamada melhora da morte. Como é a melhora da morte? O paciente está na UTI, grave, a família está ali em cima, não sai. Fica, o cara já está ali no quadro terminal, já cumpriu todas as metas, ou não, mas chegou o momento dele. Aí, quando a família, do nada, o paciente tem uma melhora súbita, quase que inexplicável. A família: Deus ouviu nossas preces. Podemos ir para casa, aí vamos tomar banho, eu vou me alimentar, eu vou trocar de roupa e tal. O doente desce ladeira abaixo, ninguém segura mais. Saiu todo mundo, desencarna. Tem de ligar, olha, volte. É terrível. Quando eu fui ler na literatura espírita, a equipe de médicos especialistas em desencarne, eles vão lá e cortam os vasos, deixam sangrar e tudo, pegam, vão ali, tirando o fio de prata que está ligando, já está na hora, e aí existe o desencarne, né? Então, tem muito trabalho dentro dessas cidades espirituais, todas as equipes são divididas, tem animais que trabalham também lá, né? Às vezes, as missões, onde ela diz: saímos com alguns animais nos ajudando aqui no caminho, né? Tem muito, é bem bacana. Vale a pena vocês lerem a série espiritual de André Luiz, é muito elucidativa. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, sutil. Esse mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, porque ele é muito melhor. É muito melhor. Quem tem acesso e traz essas informações, quando está com a paz na consciência, quando está num nível de vibração bem bacana, realmente o que eles trazem de lá é muito legal. O espírito aqui, Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante. O que é que tem aqui? Os espíritos responderam: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Está vendo aí, Doniane? Vontade e desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe à prática as novas ideias adquiridas. É a prova, são as suas tendências e predisposição, aquilo que você traçou, que você nem se lembra, que o pessoal chamava de provas e expiações. Nós estamos trazendo atualização de linguagem como predisposições e tendências. Vocês vão ver isso no futuro, aqui na ULI. Olha exemplo aqui de várias cidades, gente. Cidade espiritual, né? Comunidade espiritual, colônia, né? Então, nós temos aqui várias. Alguns destinos: pesquisas científicas, pesquisas de autoconhecimento, estudos e desenvolvimento de artes, correcionais, chamar a turma para poder voltar para o eixo, turma de socorristas, né? Então, você tem uma série de cidades aí, tem ali em cima da Bahia. Oswaldo se identificou com alguma aqui, parece, viu? Oswaldo se identificou com alguma. Veja a gente falar aí. Qual é aqui na Bahia? Olha lá, Redenção ali, Nova Redenção ali, Quer ir para lá? Quer hoje, Dizo? Eu quero saber qual é. Tá com a mala pronta ou não? Nas cidades espirituais, existe político, porque aqui na Terra esses políticos... Boa, vocês vão ver isso no ciclo 5, viu? Tem político lá, tem político do bem. Olha lá, aquela ali mesmo, lá em cima tem das crianças ali, mundo espiritual das crianças, grande parque infantil. Você não tem criança no umbral. Raramente você não vai conseguir ver na literatura espírita descrevendo crianças no umbral. Geralmente elas já são acolhidas e levadas para cidades especiais, entendeu?
Ó, outra aqui, ó, para espíritos que têm longos períodos de enfermidade, né, como e tem a morte súbita, muita perda de sangue. Então, você tem cidade que trabalha com isso. Então, gente, tem várias cidades que algumas preparam para a reencarnação, certo? Algumas para reequilíbrio do espírito. Tem aí várias, tem para dar e vender. Você pode escolher. Faça logo. Quem quiser comprar passagem, falar com Tânia depois daqui, que está tendo aí. Olha lá. Essa aqui mesmo de coluna vertebral, diz que tem muito ortopedista que durante o sono vai para lá trabalhar, se atualizar e tudo, para poder ver, né? Ó, atividades e ocupações dos espíritos. Ó, e trabalho. Então, não pense que você vai para lá para ficar jogando dominó, encarteado. Não, que é isso. Olha lá, exercício, escola, hospitais, tem locais de repouso, tá certo? Locais de lazer. Tem o ciclos de preparação para a reencarnação, né, de planejamento reencarnatório, desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. A gente tem uma ULI, vocês vão ver aqui no ciclo 4 mesmo, a própria Tânia, nossa coordenadora do 4. Lá vocês vão ter mediúnicas, vão ter intercâmbio com os espíritos estudantes. Você tem a turma que trabalha com alimentação. Não, Tânia, quando você está na fase ainda que der muito, digamos assim, densa, né? Ainda com um padrão vibratório mais pesado, você ainda vai precisar. André Luiz fala isso, eu sentia fome, eu precisava me alimentar. Mas depois você via que os instrutores deles não precisavam. Não, cara, não, isso aí é porque você ainda está muito preso à Terra. Então, você vê que a alimentação vai se dar através de fluidos utilizados que vitalizam os corpos espirituais. Existe lazer, música, palestra, tem uma cidade da música, inclusive. Músicas, palestras, leituras, encontro com espíritos afins em outros temas e palestras. Então, é bem bacana isso aí, tá certo? Aqui, em resumo, a vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, tá certo? Numa nova roupagem física, ou seja, eles vão reencarnar de novo em um outro corpo físico. Então, você vai formar um novo personagem. Tá certo? Eles vão estudar, trabalhar, eles têm repouso, se divertem, têm casas, tudo isso aí. Diga, meu amigo. A pergunta é a seguinte. O pessoal fala muito, já vi vocês falando aqui muito, que o mundo espiritual é muito parecido com o mundo material. Aqui no mundo material, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Essas pessoas ruins, elas vão para uma cidade específica ou fica todo mundo misturado? Olha, existe muita cidade, como vocês colocam, como a gente mostrou ali no mapa, né? Então, dependendo do padrão vibratório, ou seja, do campo pessoal da pessoa que desencarne, se ele está ainda no campo pessoal, aquela pessoa tem um padrão vibratório de raiva, ódio, vingança, é aquela pessoa que faz justiça com as próprias mãos, mata, não considera a vida humana, não tem o amor, o limite com materno nem paterno. Então, essa pessoa ela vai entrar nessas zonas que antigamente o pessoal usa muito esse termo, né? Umbralinas, né? Zonas pesadas, densas, que têm uma carga energética muito, muito ruim, muito pesada. Agora, você vê que a equipe espiritual não desiste dessas pessoas. Sempre que eles dão algum sinal de que podem querer mudar esse padrão, eles conseguem enxergar pessoas que às vezes estão do lado dele e eles não estão enxergando, devido ao padrão vibratório. Tá certo? Então, sempre há tempo de, como está aqui no início a escrita aqui na entrada do auditório, sempre há a possibilidade de escrever o novo final. Você pode não fazer o mesmo início, mas você pode escrever um final diferente para a sua vida, quer seja de encarnado ou, e principalmente, de desencarnado. Tá certo? As crianças no plano espiritual, são todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo destes espíritos. Tá certo? Não se encontra espírito de crianças, como eu coloquei aqui, em regiões umbralinas. Tá bom? E a vida da criança lá é tipo a da criança daqui. Tá certo? Escolas, parques, também tem instituições. Eles vão ser também, continuar a fase de educação. E, para concluir, a gente traz aqui as referências que vale a pena que vocês passeiem por essa literatura, porque é muito importante.
procurar ler pelo menos um livro por semana. Se for muito, bote um livro no mês. Mas leiam, não deixem de ler. Ok? Tânia Dias, passa aí a turma para você e agradeço a todos pela participação, viu? Obrigada, né? Obrigada mesmo, viu?